Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Pintando com Maria Nogueira. E o vídeo de hoje vamos aprender, eu trago aqui para vocês como trabalhar com as tonalidades mais escuras, o chocolate e o marrom, para fazer a pele negra. Então, se você não quer perder nenhum detalhe, assiste esse vídeo até o final. Bora para o vídeo! Para dar início ao preenchimento, eu vou trabalhar com o pincel 421, número 8, e a base da pele negra vai ser a cor chocolate. Então, eu venho fazendo todo o preenchimento, começando aqui pela perninha. Então, atendendo a pedidos, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. E ficou muito bonito, vale a pena vocês assistirem até o final. Feito o preenchimento da pele com a cor chocolate como base, agora com marrom, tinta no canto do pincel, a gente vem marcando aquelas dobrinhas e fazendo a sombra da pele. Esse é o primeiro passo, né? A primeira etapa, a gente faz o preenchimento e vem com a tinta no canto do pincel fazendo a sombra. Então, aqui onde concentra as dobrinhas, né? Eu vou colocar o chocolate, vou concentrar a sombra nessas áreas. E o marrom café eu vou utilizar para fazer a luz da pele. Eu vou trocar de pincel, vou pegar o 421 número 0, porque essa parte aqui faz parte do pezinho dela, né? Por ser uma área menor, então a gente vai trabalhar com pincel menor. Faço preenchimento com chocolate, marrom e o marrom café para luz. Vamos agora para a parte do pescoço, preenchimento com a cor chocolate. Esse pincel é o mesmo pincel que eu estava utilizando, 421 número 0. Tinta no canto do pincel, eu venho com marrom, aplicando a sombra. E uma iscazinha de luz aqui com marrom café. Até agora tudo tranquilo, né? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Vou começar com o que está por baixo. Então, ela está debruçada sobre a nuvem, né? A mãozinha dela, então a gente vai começar por essa mãozinha. Preenchimento com a cor chocolate. Eu começo pelos dedinhos e vou puxando para dentro. Faço todo o preenchimento da mãozinha com a cor chocolate. E venho com o marrom, aplicando a sombra. Então, aqui eu vou colocar um pouco de sombra, né? O rostinho está fazendo sombra sobre a mão. E vou também colocar sombra entre os dedinhos. E o marrom café a gente vem dando aquela iluminada. Lembrando sempre de esfumar para fazer a união dessas cores. Agora, dando preenchimento à outra mãozinha. Lembrando que esse risco estará disponível, esse risco é uma adaptação minha. Eu vou deixar ele disponível lá na página do Facebook, Pintando com Maria Nogueira. O link para vocês terem acesso estará aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar e você será direcionado à página do Facebook.
Então, ela tá com uma mãozinha na boca, os outros dedinhos estão dobrados, né? Faço a marcação com o chocolate, fazendo a sombra. E aqui, próximo à manga também, vou colocar um pouco de sombra. E o marrom café, eu vou fazer a iluminação. Lembrando sempre de unir, fazer a esfumar para fazer a união dessas cores. Agora sim, a gente vai partir para o preenchimento do rostinho da nossa bebê. Esse pincel que eu estou utilizando é o 421 número 8. A cor de base é a cor chocolate. E eu vou fazer todo o preenchimento do rosto, mas eu vou deixar de fora, ou seja, eu não vou pintar os olhos, o nariz e a boca nesse primeiro momento. Tá? Isso porque quando a gente trabalha com tonalidades mais escuras, para facilitar, a gente deixa de fora essas áreas e vai preenchendo aos poucos, tá certo? Então, preenchimento com a cor chocolate, movimentos circulares para que essa tinta penetre bem no tecido. Vamos dando forma ao rostinho da nossa bebê. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te lembrará que tem vídeo novo por aqui. Tá certo? E não se esqueça de curtir e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Para a aplicação da sombra, eu gosto de utilizar o pincel menor. Esse é o 421 número 0. Então, a gente começa a dar forma à pele da bebê, aplicando a sombra. A cor de sombra escolhida é a cor marrom. Então, eu aplico dentro da orelhinha. Aqui acima da região dos olhos também, para dar profundidade no olhar. Lembrando sempre de esfumar para fazer a união dessas cores. Aplico na parte superior. Tiro o excesso e venho esfumando, fazendo a união das cores. Aqui próximo, rente ao cabelo também, nós vamos colocar a cor marrom. Esse processo eu faço com a pintura ainda úmida, ou seja, eu não espero secar para poder aplicar a sombra. Marco a sobrancelha e vou marcar aqui o narizinho, a parte de cima do narizinho. Para a iluminação marrom café, então nessa área da testa da nossa bebezinha, a gente vai aplicar um pouco de marrom café. Então, vamos fazer o preenchimento com chocolate, o nariz da nossa bebê. E já vamos dar forma a ele. Então, vou marcar as narinas com a cor marrom. E já vamos dar o formato do narizinho. Vou fazer aquela meia lua, utilizando a cor marrom. E agora, com marrom café, vamos iluminar, então o narizinho vai ficar mais visível.
Então, para as abinhas do nariz e o centro, a gente vai iluminar com marrom café. Essa região aqui abaixo dos olhos também eu vou iluminar com marrom café. Movimentos de vai e vem. E movimentos circulares. O rostinho da nossa bebê começa a ganhar forma. Aqui próximo à orelha também vou colocar um pouco de luz, um ponto de luz aqui. Tira o excesso e vamos esfumar. Entre a boca e nariz eu vou marcar com um pouquinho de sombra. Em movimento de C, sentido a boca, a gente vai fazer uma meia-lua para as bochechas. Marrom para a boca, fazer o preenchimento. Marrom não, perdão, pessoal, chocolate. Marrom agora para fazer o canto da boca. Então, eu marco os cantinhos da boca, a parte inferior do lábio. Com a cor marrom. E aqui, dividindo o lábio superior do inferior, a sombra no meio da boquinha dela. Agora eu vou para a aplicação da segunda camada de sombra. Como essa minha pintura ainda está úmida, não tem necessidade de eu usar o diluente, a não ser que a sua pintura aí estiver totalmente seca. Aí você utiliza o diluente para te ajudar a esparramar melhor essa tinta, que não é o caso aqui, né? Tô dando sequência, então a pintura ainda está úmida, eu não vou usar o diluente. Para a segunda sombra, eu vou usar a cor rústico. Então, nas áreas onde nós usamos a cor marrom, eu vou usar agora o rústico para dar esse efeito de segunda sombra. O pincel que eu estou utilizando é o 421, número 0. Aqui para o rostinho também, vou fazer a marcação com a sombra rústico, dentro da orelha, utilizando o mesmo pincel 421, número 0. Aqui para o pescoço também. Lembrando que quando eu trabalho com sombra extra, eu trabalho com pouca tinta no cantinho do pincel. Se a sua pintura estiver seca, você usa o diluente. Caso contrário, não tem necessidade, como foi o caso aqui que eu expliquei para vocês. Então, fiz a marcação entre os dedinhos. Tiro o excesso do pincel e vamos esfumar para fazer a união dessas cores. Quando eu trabalho com pele escura, eu preciso fazer essa união de forma homogênea, né? Para que essa pele não fique manchada.
Vou colocar a sombra aqui sobre a mãozinha, né? Pois ela está com o rosto debruçada sobre a mão. Então, aqui vai ser um pouquinho mais escuro. Aqui para a região dos olhos também, a gente vai aplicar sombra na parte superior do olhinho, na parte de fora, né? Pra gente dar essa profundidade e realçar também a sombra, aplicando a segunda sombra, que é o rústico. Caso vocês não tenham rústico, vocês podem usar também o jacarandá ou até mesmo terra queimada. Vai mudar um pouquinho a tonalidade da pele. Mas são cores que podem ser usadas também como segunda sombra. Aqui para o narizinho, na parte superior. Então, a gente vai reforçando as áreas que antes a gente aplicou a sombra com a cor marrom, agora com rústico. Aqui para a sombra do nariz, a gente não coloca muita sombra não, para não escurecer demais esse narizinho, tá? Eu vou aplicar a sombra aqui nas narinas, a gente vai colocar 2 pontos, né, de sombra com rústico. Eu vou tirar o excesso e a gente vai esfumar. Tá? Vamos fazer a união dessas cores aí, lembrando que essa minha pele, ela está úmida, não está totalmente seca. Se ela estivesse totalmente seca, eu precisaria usar o diluente para a tinta de tecido. Vou trabalhar com pouca tinta no cantinho do pincel. Por que que eu reforço isso para vocês? Para vocês não virem com muita carga, tá? De tinta no pincel, para não escurecer demais o rostinho da nossa boneca. Aqui para a bochecha, eu vou fazer em formato de meia-lua, sentido o canto da boca. Depois eu venho desmanchando um pouco. E o mesmo eu vou fazer desse outro lado. Lembrando sempre de esfumar para a gente fazer a união e não ficar nada manchado. Para o canto da boca e abaixo dos lábios também, a gente vai aplicar um pouquinho de sombra com a cor rústico. Entre os lábios superior e inferior também a gente vai marcar um pouquinho de sombra. Aí, eu já ia me esquecendo, essa parte aqui também faz parte da pele. Então, preenchimento com a cor chocolate, a sombra com marrom, a luz com marrom café e a sombra extra com rústico. Bom, pessoal, fizemos a pele negra, o preenchimento, luz e sombra da pele negra da nossa bonequinha. E o próximo passo é a gente dar continuidade a esse desenho fazendo o preenchimento do cabelo. Aqui para o cabelo, a gente vai fazer um cabelo afro preso, né? De forma que aqui na frente ele esteja esticado e o pomponzinho nas pontas. Aqui o preenchimento do fundo eu fiz com a cor rústico, né? Pura. E para fazer a iluminação dos fios, eu vou usar sentido pompom, né? Daqui, saindo daqui do alto da cabeça. Sentido os pompons. O pincel é o 421 número 8. E esses fios eu vou fazer com a cor chocolate. E vou fazer também sentido contrário, do pompom para o meio do cabelo. Isso é para dar uma iluminação, para iluminar essa área do cabelo, que é o preparo para a gente vir depois com os fios, fazer os fios numa tonalidade mais escura.
Vou acelerar o vídeo. Aqui é o mesmo processo. Preenchimento com a cor rústico e os fios com o pincel 421 número 8 na cor chocolate. Para fazer o pompom, eu vou fazer algumas batidinhas utilizando o mesmo pincel 421 número 8. Essas batidinhas eu vou fazer com a cor rústico, que é a base da tonalidade do nosso cabelo, e também com a cor chocolate. Vou repetir o mesmo processo no outro pomponzinho. Batidinhas com a cor rústico e a cor chocolate para dar aquela iluminada. Enquanto o nosso cabelo seca, a gente vai dar um pouco de cor a essa bochecha utilizando papaya. O 421 é o número do pincel que eu utilizei. Movimentos circulares para as bochechas. Eu achei que ficou um pouco claro só o papaya, então eu vou vir com uma outra tonalidade para a gente poder dar um pouquinho mais de rosado para essa bochecha. Então, para isso, eu escolhi utilizar a cor flamingo. Então, com a tinta no canto do pincel, eu vou aplicar uma pequena quantidade de tinta na cor flamingo. E vou esfumar. Chegou a hora da gente fazer o preenchimento dos olhinhos, preenchimento com a cor branco. O pincel é o 421 número 0, porém é um pincel mais velhinho que eu tenho. É um pincel que dá certinho para fazer esse arredondado do olho. Então, não jogue os seus pincéis fora, eles sempre vão servir para alguma coisa. Por isso que a gente não faz o preenchimento dos olhos, da área dos olhos, com preenchimento com o chocolate. A gente vai preservar essa área, para que quando a gente vier com o branco, a gente consiga um realce bem legal. Um branco bem realçado. A cor dos olhos eu vou fazer um tom de castanho, então eu vou usar o sépia. Então, a gente vai observar para onde é que a nossa bonequinha está olhando. Aqui no caso, vou imaginar que ela está olhando para frente. Então, eu vou fazer a íris do olho nessa parte central do olho, deixando as laterais brancas. A gente sempre vai observar a posição do olho, se os olhos estão na mesma direção, do mesmo tamanho, se estão bem redondinhos. Eu falo que é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Vou fazer o mesmo nesse outro olhinho.
Gente, às vezes a mão fica na frente, vocês me perdoem, não é de propósito. É que como a gente precisa chegar bem próximo, a gente segura bem próximo na pontinha do pincel para poder ter uma firmeza na mão, então às vezes acontece isso. Aqui para a boquinha, como essa minha pintura já está seca, eu vou aplicar um pouquinho do diluente. Apliquei uma camada de diluente para poder vir fazer a boquinha. O olho eu vou esperar secar, tá? A cor da boca eu utilizei o pincel 308 2/0, é um pincel da Tigre. A cor eu usei o Flamingo, então vou fazer aqui o lábio inferior. O diluente ele vai me ajudar a esparramar melhor essa tinta, deslizar melhor. E vou fazer aqui também a parte superior dos lábios. A boca também exige um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de observação. Para a sombra dessa boquinha eu utilizei no caso a cor tangerina. Então, entre o lábio superior e o inferior eu vou colocar um pouquinho de tangerina para aplicar essa sombra, utilizando o mesmo pincel. Fiz a base, a sombra, chegou a hora da gente aplicar a iluminação. A iluminação eu gosto de usar o palha. Não gosto muito do branco para a boquinha. Eu acho que o palha fica mais natural. Aqui só ajeitando a boquinha para que ela fique bem bonitinha. Aqui, pessoal, para a sombra do cabelo, enquanto seca os olhos e a boca, a gente vai finalizando esse cabelo. Eu usei uma mistura, eu misturei tanto rústico quanto preto. E a gente vai fazer as batidinhas para o pompom, né? E aqui para o cabelo a gente vai fazer essa sombra, principalmente próxima rente à chuquinha dela. Na divisão do cabelo, aqui perto das orelhas também, da orelha, né? No caso, a outra tá escondida. E aqui na frente também, tá? A gente vai esfumar para fazer a união dessas cores. E essa sombra é importante fazer, tá? Dá um efeito bem legal na pintura. Aqui eu vou pedir pro maridão, que é ele que edita os meus vídeos, para ele acelerar um pouco o vídeo, para não ficar tão cansativo. Feito isso, a gente vai fazer as chuquinhas. Eu vou utilizar a cor pink, ou melhor, eu utilizei a cor pink para fazer o preenchimento. O pincel é o 421, número 0. Fiz o preenchimento. Com o rosa bebê eu vou fazer a iluminação. O rosa escuro eu vou fazer a sombra. E vamos para o contorno. O contorno eu vou utilizar, eu gosto de utilizar o 409, número 0. A cor é a cor rústico.
Vou fazer o contorno começando aqui pelos olhinhos, a parte superior. Vou contornar também a íris com essa mesma misturinha, o rústico. Lembrando que eu sempre diluo o rústico com uma gotinha de água para ficar mais fácil esse contorno. Contorno o nariz, faço a sobrancelha. Faço o contorno de todo o rostinho, utilizando esse mesmo pincel, 409, número 0, é um pincel da Condor. Faço o contorno das mãozinhas também. E vamos definir melhor a boquinha com o contorno. Para realçar esses olhos, eu vou utilizar um pouquinho do preto na parte superior. Vou fazer o contorno da parte superior e dos cílios para dar um pouquinho mais de destaque. Com pinta-bolinha eu vou marcar a íris não, a pupila. Com o pincel eu ajeito para que fique bem redondinho. Um pouquinho de sombra aqui na parte superior do olhinho com a cor rústico. E ilumino com branco. Na parte inferior eu coloco também uma luz com branco. E agora com esse pincel, é um pincel bem velhinho que eu tenho, que eu gosto de utilizar ele para fazer batidinhas. Lembra da nossa misturinha? Eu utilizei a misturinha para poder fazer as batidinhas e também com a cor chocolate. Gente, me perdoe, eu não tenho a numeração desse pincel. Ele é muito parecido com o Pituá, o 462. Então, se vocês não tiverem esse de cabo amarelo, vocês podem utilizar o pincel Pituá, o 462, número 2. Com o 40200, você vai puxar alguns fios desse cabelo. Utilizando aquela nossa misturinha. Preto e mais o rústico. Lembrando que os fios do cabelo precisam estar um pouco diluído, então dilua sua tinta com um pouquinho de água para ficar fácil de você fazer esse trabalho sem muita dificuldade. E aqui a gente vai fazer umas franjinhas, uma franjinha um pouco diferente, né, mais caracolada. E é isso, o nosso cabelo está quase que pronto, quase que finalizado. Para o pompom, eu vou utilizar o branco e vou fazer aquelas batidinhas para dar o efeito de pompom.
Utilizando esse mesmo pincel de cabo amarelo ou pituá, se for da preferência de vocês, utilizando a cor marrom café, eu vou fazer algumas batidinhas com a tinta seca mesmo, sem necessidade do diluente, tá bom? É só mesmo para iluminar essa área do cabelinho. E também eu vou utilizar o marrom café para iluminar a área da maçã do rosto da nossa bonequinha. A ponta do nariz, aqui próximo à boquinha. E isso tudo utilizando a luz seca, né? Sem uso do diluente. Com o pincel seco também. Vamos fazer luz seca também na perninha. Gente, eu estou amando o resultado. E vocês? Vamos dar um pouquinho mais de cor, um realce para essas bochechas utilizando o flamingo. E mais uma vez a tinta seca, sem uso do diluente. Para isso, vocês vão utilizar o pincel 421 número 8, tá? Um pincel seco. E vocês vão esfumar bem. Aqui para o cabelo, utilizando marrom café, depois do cabelo seco, tá? É bem importante isso, que o cabelo esteja seco para você fazer esse processo. Você vai fazer pequenos tracinhos, que é ponto de luz, utilizando a cor marrom café. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e curte e compartilhe. Um beijo, tchau!